Quixeramobim recebeu, durante a sexta-feira, dia 26 de setembro, a edição do Sertão Central do projeto Andanças do Patrimônio, uma iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que promove diálogos participativos para a construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. A ação ocorreu na Praça Céu das Artes em uma parceria da Casa de Antônio Conselheiro e a Prefeitura de Quixeramobim. O projeto é uma iniciativa nacional que visa fortalecer o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural por meio de processos participativos e inclusivos. Cristiane de Andrade, superintendente do IPHAN no Ceará, revelou que a proposta foi de construção de políticas públicas conjuntas. Essa proposta do Andanças é uma proposta de construção de políticas públicas conjunto, né? Então, para a gente trabalhar ouvindo vocês, ouvindo essa necessidade dos municípios, ouvindo a necessidade dos detentores, ouvindo as necessidades da comunidade e a gente construir um plano nacional de cultura, um plano nacional voltado ao patrimônio cultural, né, de uma forma integrativa, digamos assim, respeitando, digamos que na vertical, né? Não na vertical, desculpa, na horizontal, né? Porque sempre a gente teve a gente está tendo, na verdade, com este governo, a gente está tendo essa oportunidade de horizontalizar mais, né? E é uma oportunidade do IPHAN se aproximar mais também da comunidade, né? Que o IPHAN ele sempre foi visto como um órgão fiscalizador, um órgão que embarga, né? E a gente está querendo aproximar. A proposta da nossa gestão é exatamente essa, é trazer vocês, é vocês nos motivarem, digamos vocês, é vocês chamarem a gente, é as pessoas, mediante as necessidades de preservação de patrimônio, que pode ser uma casa antiga, que pode ser um sítio arqueológico, que pode ser uma roda de capoeira, que pode ser um bordado, mestre de cultura, teatro de bonecos, né? Então a gente tem uma gama de patrimônio que a gente está aqui para trabalhar conjuntamente com vocês e valorizar o patrimônio, porque o que é esse patrimônio, né? Esse patrimônio é a memória da gente, né? Então na verdade a gente descrever aí essa história de longa duração desde os povos originários até os dias de hoje. Então a ideia é essa. Pedro Igor, gestor da Casa de Antônio Conselheiro, destacou a importância do momento como escuta da sociedade civil e de gestores da região. Primeiro a gente receber essa ação, fruto de uma parceria com o Ministério da Cultura, com o IPHAN, com a Secult Ceará e a Prefeitura de Quixeramobim. É um momento que discute, né, o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural de maneira participativa, através de um processo de escuta em eixos que se dividem e que conta com a participação de artistas, da sociedade civil organizada, de gestores e gestoras de cultura aqui do território do Sertão Central. E eu queria enaltecer a sensibilidade tanto do Ministério da Cultura quanto da Secult Ceará em trazerem essa atividade que tem acontecido de forma descentralizada em todo o Brasil para Quixeramobim, para o território do Sertão Central. Nós já realizamos, né, via MINC, IPHAN e Secult Ceará, essa atividade em Fortaleza, na região do Cariri. E é importante destacar o saber fazer cultural e artístico do território do Sertão Central, um território que já é contemplado com 2 equipamentos culturais, a Casa de Antônio Conselheiro e a Casa de Saberes Cego Aderaldo, que são vinculados à Secult Ceará e geridos pelo Instituto Dragão do Mar, que conta com 13 municípios, com 13 secretarias ou departamentos de cultura e turismo e que são referências na política do patrimônio. A gente sabe que há avanços, há muito a melhorar. Nós que militamos, antes de tudo, no campo do patrimônio, sabemos da necessidade de uma potencialização da defesa municipal, né, do patrimônio material, imaterial, cultural, natural do nosso território e vemos nessa possibilidade uma condição estruturante de fortalecimento dessa política, né? Então a gente espera sensibilizar a sociedade, espera sensibilizar os poderes públicos constituídos através das câmaras municipais e dos poderes executivos a materializarem as suas próprias legislações de cultura. Eu destaco muito o exemplo exitoso do município de Senador Pompeu, né, que já faz um trabalho desde 2019 com o tombamento material dos campos de concentração lá do Patu. Já conseguiu o tombamento estadual, depois também de mais de uma década de tentativas, e agora caminha para o tombamento a nível federal. Então, Quixeramobim, por exemplo, é uma cidade que tem um patrimônio aquecidíssimo, né, sobretudo no nosso centro histórico, que conta, né, com 2 bens tombados, a Casa de Antônio Conselheiro pela Secult Ceará e a Casa de Câmara e Cadeira pelo IPHAN, que necessita, né, de fortalecer a sua legislação própria de proteção e defesa do patrimônio. Então, a gente espera que, a partir desse momento, a gente consiga provocar o IPHAN, provocar a Secult e provocar também as gestões municipais do nosso território a fortalecer essa pauta tão importante que conta a nossa história, mas também projeta o nosso futuro.
Emanuel Lopes, representante da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, disse que o momento foi de planejamento para a execução do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. O Andanças é um projeto de escutatória, de rodadas de escutas da sociedade civil, gestores municipais, todos os fazedores de cultura, pesquisadores, professores, detentores dos bens culturais, proprietários de imóveis, assim. É uma grande escuta altiva, um momento ímpar de participação social e de planejamento para a execução de um plano antigo do governo federal que agora está sendo retomado com essa retomada do Ministério da Cultura e das autarquias vinculadas como o IPHAN e IBRAM. É o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural que vai efetivamente entrar em cena. Então, o Andanças é a etapa preparatória para colocar em bases e em diretrizes, pensando em eixos metodológicos das demandas que existem nas territorialidades. Então, nada melhor do que o governo federal, os governos estaduais e os municípios escutarem esses agentes a partir da sua base territorial para saber o que é que eles esperam de uma política nacional de patrimônio cultural. E patrimônio entendido da maneira ampla, o patrimônio na dimensão material, prédio, pedras, monumentos, obras de arte, coleções, paisagístico, cultural, monumentos naturais, patrimônio arqueológico e o patrimônio imaterial, as tradições e os conhecimentos dos detentores, das pessoas, dos mestres e mestres da cultura. Então, o Andanças é essa oportunidade e esse momento da gente se unir, fazer processos de escuta e de planejamento do que a gente quer para o nosso patrimônio cultural brasileiro, estadual e territorial nos próximos anos. Tamiri Vieira, pessoa com deficiência visual, destacou sobre o debate acerca da política cultural e acessibilidade. Bom, ter um encontro como esse, trazer uma discussão, que é essa pauta da diversidade, da acessibilidade, para um encontro como esse que está discutindo patrimônio, é super importante porque essas pautas, de fato, elas são transversais. Então, elas são importantes estar em todas as etapas de discussão, de criação, de pensamento e poder ter esse momento, onde a gente vem falar sobre a política, mas a gente também abre esse espaço de escuta para que as pessoas da própria região, trazendo assim um contexto da realidade onde elas vivenciam as suas próprias questões, para a gente poder discutir isso coletivamente. Eu acho que é muito rico, porque a partir disso, a partir desse debate, a partir desse encontro, a gente pode trazer soluções direcionadas, pode pensar em encaminhamentos que de fato atendem às especificidades da região. Já a coordenadora pedagógica da Casa de Antônio Conselheiro, Jaiane Souza, lembrou da força da região. Olha, o Andanças do Patrimônio ele é um projeto de andarilhagem, podemos dizer assim. Ele é um projeto que acontece nos 26 estados do país, mais do Distrito Federal. No Ceará, ele aconteceu em três territórios, 3 regiões. O Ceará aqui, ele joga luz para o Brasil. Teve estado, por exemplo, que ainda não fez. Então, o Ceará ele fez em Fortaleza, no final de agosto. Fizemos na região do Cariri também e agora chega no Sertão Central. Essa que é uma região extremamente potente, uma região de riquíssimo patrimônio cultural e patrimônio natural também. E, assim, é uma oportunidade de receber o IPHAN, que até nas falas é possível perceber que ainda há uma perspectiva de que é um órgão distante e, pelo contrário, a gente está vindo também o IPHAN não uma perspectiva de fiscalizar, mas uma perspectiva de escuta. E a perspectiva do Andanças é de construir de forma coletiva com o território as bases da construção da Política Nacional de Patrimônio Cultural do Brasil. Então, tudo que está sendo debatido, tudo que está sendo falado aqui está sendo colocado em relatoria, a gente vai fazer um compilado, vamos juntar com o que foi debatido em Fortaleza, com o que foi debatido no Cariri, com o que está sendo debatido no Sertão Central, juntar no relatório e enviar para o IPHAN Brasília. Ou seja, tudo que está sendo debatido no território de Quixeramobim, do Sertão Central, vai servir também como base para a Política Nacional de Patrimônio Cultural do Brasil. E a Casa tem uma simbologia muito grande, A Casa foi Casa de Antônio Conselheiro, que é um patrimônio cultural, E principalmente a Casa ela tem esse papel formativo e o Andanças ele é um papel formativo e propositivo a partir dos eixos que foram debatidos aqui. Então, ao longo do dia, a gente debateu sobre acessibilidade, debatemos sobre território, debatemos sobre o fortalecimento do fomento à cultura, sobre a reestruturação do MIM, que é a importância. Então, acho que a importância do Andanças está aqui. Eu acho que revela
o momento que o Brasil está vivendo, sabe? Um momento muito propício para a cultura e para a reconstrução de tudo aquilo que foi, né, regredindo ao longo dos anos passados. Então, é uma satisfação muito grande essa construção que foi construída de forma muito coletiva, né? Então, a gente teve representantes da sociedade civil, dos órgãos públicos, dos mestres, dos tesouros vivos, dos povos de terreiro, dos povos quilombolas, do MST, né? Podendo assim dizer que talvez uma dança no Sertão Central foi uma dança que juntou, né, os órgãos, as entidades e a sociedade civil, as pessoas que militam na cultura. Então, tenho certeza que daqui vai sair um resultado muito bacana para a construção da política de patrimônio cultural do Brasil. Gestores do Sertão Central participaram do momento, juntamente com representantes da sociedade civil. É um momento muito enriquecedor do fazer cultural aqui da nossa região, onde a gente está utilizando esse espaço para discutir o patrimônio do Sertão Central, de Quixeramobim, dos municípios circunvizinhos, com os 3 eixos, né? Municípios, Estado e os entes federais, como o MINC, que está aqui hoje através do IFAM, através do Escritório Regional do MINC. E tenho certeza que daqui sairão discussões muito grandiosas que irá fortalecer esse sistema de cultura da nossa região e, sobretudo, a valorização do nosso patrimônio histórico. Olha, para a gente é uma satisfação muito grande, né? Como você muito bem colocou, Senador Pompeu, é um dos municípios do estado do Ceará rico de um patrimônio cultural que pertence a todos nós. Está hoje nesse momento de diálogo, de escuta e de uma certa forma também de colaboração, né, na perspectiva de novas iniciativas, de políticas públicas mais eficazes, né, na promoção e na salvaguarda desse patrimônio. Então, é muito importante, foi um dia muito produtivo, um diálogo, eu acredito que bem significativo e que em breve a gente colherá bons resultados diante dessas construções coletivas, desses momentos. Então, o Sertão Central como um todo só tem a ganhar. Primeiro, é uma iniciativa importante ter um seminário para tratar a nível nacional, porque a atividade do IFAM ela vai percorrer os 26 estados da federação. E o Sertão Central do Ceará foi contemplado com essa atividade hoje, numa perspectiva importante de que é preciso escutar a sociedade civil também, né, que é fundamental nesse processo, para que os gestores regionais das secretarias municipais do Sertão Central, né, os prefeitos, as instituições possam, de fato, construir políticas públicas permanentes na política do patrimônio cultural. Sabemos que é um desafio imenso, a gente que milita na sociedade civil aqui no IFANAC há mais de 20 anos, sabemos que é desafiador, a gente não consegue construir nesse período todo, por exemplo, nenhuma política de tombamento a nível municipal. Então é preciso fortalecer as parcerias, é preciso que, de fato, os poderes públicos, os entes federados, dialoguem mais com a sociedade e que possam criar políticas permanentes. Então, assim, esse seminário vai ser construído um relatório para que isso possa depois ter uma devolutiva à comunidade, aos municípios, e que Estado, União e os municípios possam, junto com a sociedade civil, fortalecer conselhos, fortalecer as políticas públicas, não como fortalecer enquanto algo permanente, e não de uma gestão, e não de um período qualquer. Então, a nossa expectativa é positiva de que desse momento, desse seminário, as coisas possam, de fato, deslanchar numa perspectiva que não seja só mais um documento, mas que seja algo que aponte sinais concretos de alguma ação aqui para o Sertão Central e especialmente para Quixeramobim.